Studio Summit com o André Cassur, ele é sócio da CP+B. A gente vai conversar com ele um pouquinho sobre aí o futuro que as agências de publicidade estão tomando, né? Olá, André, tudo bom? Tudo ótimo. A gente queria saber um pouquinho, né? As agências de publicidade estão vivendo uma crise de modelo de negócio, né? Então, assim, algumas estão adotando metodologias de startup. Como que tu que está nesse meio, mais no dia a dia, está vendo essa mudança? Eu acho até que a gente está passando por uma crise de identidade mesmo, assim, até mais do que sobre modelo de remuneração, é o todo. A gente nunca teve tanta competição em torno, nunca se questionou tanto o papel de uma agência, né? Nunca novos entrantes foram tão ouvidos em relação à agência. Acho que teve uma perda de credibilidade até no papel da agência. Mas assim, a gente abriu a agência em 2014, no começo da crise, já sabendo que existia uma transição de modelo, já sabia que as consultorias estavam chegando com peso, mas no paralelo tinha alguns modelos de agência acontecendo no Brasil, especialmente a Wieden Kennedy, que a gente sinalizava que existia não uma troca de geração, mas existia um espaço para uma outra agência. Porque muito se ouviu que não haveria um espaço para uma outra agência, porque o modelo já estava ultrapassado. O que a gente acredita? Na verdade, a gente acredita hoje, mais do que nunca, não acredito no modelo de agência que é só criação, sem um sócio base de negócio. Então a gente trouxe, no início da operação, eu e o Marcão somos de origem de criação e o Vinícius, que é o nosso outro sócio, Vinícius Reis, é um cara de negócio, de operações. Sem essa base, as coisas não acontecem, porque ele é o cara que tem que questionar a gente sobre até onde vamos, quanto custa isso, quantos você acha que dá para vender essa ideia, e a gente vai testando modelos, né? Idealmente, eu adoraria ter um modelo que eu possa ter revenue share aqui, success fee ali, e a gente fazer um combinado, porque eu não posso mais ter um modelo de remuneração para um cliente só, e que seja replicável para todos. Hoje a gente está se reinventando todo dia. Então, assim, o que eu vejo, vão ficar as agências com maior capacidade de adaptação. Eu acho que a gente não vai ter mais grandes agências gigantescas. Esse é um modelo que a gente está sentindo uma diminuição. E a gente apostava no modelo de uma agência média, 100, 150, no máximo 200 pessoas, que possibilitasse que a gente fosse se adaptando às mudanças. Porque é muito difícil prever o que vai acontecer daqui a pouco, né, o futuro. Mas a gente sabe o que a gente pode fazer para mudar no presente. A gente está vendo cada vez mais, né, que as agências estão procurando profissionais multidisciplinares, né? Então, a agência de vocês provavelmente enfrentou também esse desafio, contando que 2 profissionais eram de criação, mais na área de negócio. Como que vocês fizeram para fazer esse mix de multidisciplinares? A gente tem que questionar todos os dias, né? Acho o questionamento e olhar de fora o seu modelo é muito importante, todos os dias. Você tem que, uma hora, você tem que dar um passo para trás, olhar o que está dando errado e não só o que está dando certo. Quando você fala multidisciplinar, eu acho que a coisa mais importante que a gente está construindo dentro da agência hoje é quebrar feudo. Então eu não quero mais assim, e os feudos se formam quando você menos percebe. Então a gente cresceu agora, pulou de 60 a 70 pessoas para 100. O feudo se forma, natural. O departamento protege seu departamento, o outro. E aí a gente vai criando a estrutura que eu acho que é uma estrutura antiga. Eu acho que se a gente quer falar de comunicação integrada, isso tem que ser quebrado. Eu estou numa pólice eterna, por exemplo, de parar de falar a palavra criativo. Estou me questionando com isso, porque assim, se eu falo isso, quer dizer que os outros não são? Então hoje eu tenho visto tantas ideias criativas surgirem da mídia, do planejamento, do atendimento, que esse papel só de o criativo ser o cara daquele ponto não funciona mais pra gente. E aí a gente vai nesse questionamento você vai tentando descobrir que tipo de profissional você precisa para aquela hora. A gente conversou um pouquinho antes, eu estou procurando um profissional que eu não sei nem exatamente o que ele é. Nem como chamar, né? Nem como chamar. Sei lá, no meu mundo dos sonhos eu teria o Whindersson Nunes dentro da agência, sabe? Eu preciso ter gente que olhe e hackeie o sistema mais do que gente que... Um facilitador. Um facilitador, um cara que olha e fala assim, não vê barreira. Ó, isso aqui dá pra fazer desse outro jeito. Ao invés de perder o tempo reclamando, quebra. Sim, porque tudo tá mudando tão rápido também, que um cara mais vertical também não tá adiantando muito pro mercado. Então, e é uma coisa que eu passei. Então, durante muito tempo eu ficava reclamando. Nossa, mas isso aqui não funciona. Por que inventaram isso? Que bobagem. É que as coisas, elas extremam, mas depois elas chegam no balanço. Sim. A vida não vai ser sobre 6 segundos, a vida vai ser sobre equilíbrio. Os 6 segundos vai ser uma parte de uma mídia entrando no jogo. Então, assim, esse equilíbrio é o que a gente busca sempre. Certo. Uma pergunta assim também sobre a questão do modelo de negócio de agência.
qual tu acha que é a principal mudança de mindset que precisa acontecer dentro da agência para ela conseguir sobreviver no futuro? Eu acho que a agência tem que parar de olhar para ela mesma. Essa para mim é a maior mudança, assim. Em algum momento, o que eu acho que as consultorias perceberam? Que as agências não estavam tão interessadas no negócio do cliente. E aí entrou um elemento no meio. Aconteceu isso dentro das agências, né? A criação não queria ir no cliente e a gente foi se distanciando dessa discussão que é importante para o negócio. Quem surgiu foi o planejamento. Aí a criação passou a reclamar do planejamento que tomou um lugar que não era dele. O lugar é de quem quer o diálogo. Então eu acho que assim, a mudança principal é o que eu faço tem que impactar em vendas do cliente. No modelo perfeito, criação e eficácia de vendas resultando no negócio dele. Se melhora muito do meu lado, né? Se eu conquisto muito prêmio e lá não melhora, tem uma coisa muito desequilibrada. Certo. E quando a gente fala assim, qual que é a tua visão quando a gente fala tanto a gente está falando tanto sobre dados, sobre ROI, né? Como que a gente defende o branding nesse meio de dados? Bom, eu tenho hoje como diretor de mídia o professor de ROI do grupo de mídia, um matemático. Qual é o desafio dessa relação nossa? A gente discutiu isso recentemente, que é uma coisa que a gente faz internamente. Eu tenho que me valer da matemática dele e ele tem que se valer da minha questão humana. Sim. Essa é a combinação. Pessoas não são simplesmente algoritmos, não são. A gente pode, para alguns momentos, usar essa certeza, mas eu ainda acredito que por trás de qualquer número, por qualquer algoritmo, existem pessoas. E eu tenho que pensar primeiro nas pessoas e depois eu penso nessa outra matemática. Não descartando o Big Data, pelo contrário, a gente usa muito. Eu tenho hoje um setor inteiro de mídia voltado para isso. Mas o nosso desafio é como não perder a questão humana dessa relação. Porque senão, numa hora a gente vai tratar... Já não gosto quando trata a pessoa por consumidor. Então, se eu começar a tratar consumidor por número, aí a gente está perdido. E assim, você ganhou já vários prêmios em Cannes, tem várias campanhas premiadas. Tem alguma coisa que tu veja em comum entre elas, que tu acha que foi quase uma fórmula para aquilo dar certo? Não tem. Eu acho que tem um fator assim, que é umas horas que as coisas dão muito certo, assim, e a verdade é que a gente não sabe que vai dar muito certo. Elas acontecem, tem cheiros, assim. Por exemplo, quando a gente fez, eu e o Marcão, na UMAP ainda, a campanha de Pepsi Pode Ser, a gente sabia que aquilo era um insight poderoso porque a gente ouviu o garçom repetindo aquilo. Mas como é que as pessoas vão receber isso? Como que a marca assume isso também? E como a marca assume isso? Que esse sim é o passo corajoso, né? Então, essa certeza, que de novo é o que me incomoda nos discursos 100% absolutistas, assim, é desse jeito agora, é 100% desse caminho, eu acho que ela não existe. A gente pode ser mais assertivo? Pode, claro que pode. Eu acabei de ver o Renan agora falando sobre como ele usa dados nos jogadores de vôlei, acho incrível, né, o jeito que ele está usando. Então ele sabe qual é o atleta que está saltando mais, isso evita desgaste, ou aquele que está saltando menos você eleva. Então eu acho que tudo, de novo, a gente tem defendido desde o começo da agência a palavra coexistência. As coisas têm que coexistir. Nem só uma coisa 100% para cá, nem só 100% do lado. E no momento que o Brasil está muito, né, extremado, a gente preza pelo diálogo, pelo meio. Legal, bacana. E assim, para finalizar, na tua opinião, quais são os meios que tu acredita que vão atrair mais investimento nos próximos anos, assim, até 2020, digamos? Acho inevitável que vai ser digital, né? A gente está arrumando, ainda que grandes anunciantes tenham questionado o papel do digital recentemente e publicamente. Sim. O que eu acho importante também. Mas eu acho que esse vai ser o setor que mais vai receber investimento. Mas voltamos lá na palestra lá, que alguém ia dizer para mim que vinil ia vender mais que streaming. Sim. Não é difícil, né? As coisas, elas têm uma capacidade de mudança e às vezes de repente volta uma coisa que você não estava nem olhando mais. A gente falou sobre o rádio hoje na palestra. O rádio era para ter morrido há quanto tempo? Que estão, né, dizendo, coitado, o rádio é o maior sobrevivente das mídias. Ele se reinventa, ele se adapta, ele vem pela internet, vem pelo digital. Então eu não acredito nem muito nessa divisão, porque agora mesmo a gente fez uma coisa para um cliente que foi Ciroc, uma vodka, então a gente lançou uma garrafa que tem um playlist do Spotify. Isso é on, é off ou é o quê? É um mix. Uma ideia. É uma ideia. É uma ideia, nós falamos assim com uma ideia no meio. Demais. Então tá. Obrigada por Obrigado dedicar o teu tempo a gente. Imagina, muito obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Parabéns pelo evento. Obrigada.